Olá, queridos, graça e paz. Nós escolhemos esse momento para estarmos fazendo esse vídeo com vocês, assim como outras igrejas que fazem parte de uma rede de igrejas que achamos por bem compartilhar com vocês aquilo que está acontecendo atrás desse prédio fechado, mas de uma igreja aberta e viva. Então esse vídeo ele tem como objetivo falar desse tempo entre nós e o Covid-19. Nós separamos alguns pontos, alguns dados para que você tenha uma ideia daquilo que está acontecendo. Então, nós começamos trazendo assim o primeiro ponto, a primeira zona desse momento que nós vivemos, que nós podemos chamar de a zona do pânico, né? Onde alguns pontos marcam esse momento, como, por exemplo, estocar comidas e remédios. Não, então eu tenho que comprar, e aí o pessoal saiu comprando tudo o que precisava e o que não precisava também, e já começou até a vencer coisas. Aí, um outro ponto que a gente passou por isso, é o momento de começarmos a reclamar, né? A reclamar disso, mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Eu não quero e tal. O outro ponto que nós entramos foi, depois de reclamar, a gente começar a divulgar medo, pânico, raiva e reclamação, né? Então, essas coisas vão acontecendo, passando depois para um outro ponto que é o de compartilhar notícias ruins, porque aí a gente ficou vendo tanta coisa, tanta informação, e a gente acabava compartilhando essas notícias alarmistas, né? Que ao invés de trazer paz, nos trazia mais desespero, ansiedade e tudo mais. E com isso a gente começa a se enfurecer facilmente, porque já passou alguns dias, a rotina que você está não é aquela rotina que você deseja estar, você está num confinamento que você não quer estar naquele confinamento, naquela situação. Esses pontos somados levam-nos a um outro ponto que é muito sério e perigoso, que é o bloqueio da nossa fé. Aí, quando nós chegamos nesse momento de bloqueio da nossa fé, a gente não vai ficando com menos oxigenação ainda para um bem-estar nosso, e vai entrando só em algo, numa situação cada vez mais complicada. Mas aí, depois disso, vem a zona do aprendizado, porque sofrendo mais ou menos, a gente vai aprendendo com tudo isso. E aí nessa zona de aprendizado, nós vamos primeiro identificando as nossas emoções. Você vai começando a olhar para você mesmo e você vai saber que tal emoção, ela está além do que é para ser, que você pode controlar, ou aquilo lá você pode se esforçar para não entrar naquele momento. O outro ponto nessa zona de aprendizado é quando eu começo a entender que eu estou desistindo, eu devo desistir daquilo que eu não posso controlar. Não adianta eu ficar me desgastando com algo que eu não posso controlar, não posso fazer nada. Eu dependo das autoridades e principalmente de Deus, mas que talvez não tenha chegado a esse ponto ainda. Na zona de aprendizado a gente vai ver também que a gente começa a selecionar, a gente para de consumir aquilo que me faz mal. Então você vai percebendo que você estava bem naquele dia, mas depois de ouvir uma notícia ou de olhar uma mensagem, aquilo te fez mal. Então você vai começando a selecionar. Isso faz parte do aprendizado. Depois disso a gente começa a pensar antes de reagir, né? Então aquilo que você colocava nas redes, a sua opinião e tal, você já começa a pensar antes de reagir. Isso já vai aliviando também você. O outro ponto é que a gente analisa o impacto daquilo que eu falo, porque você vai saber que aquilo que as pessoas falam tem um impacto para você, e aquilo que você fala vai ter um impacto também, tanto no seu esposo, na esposa, nos filhos, ou nos pais, irmãos, ou até aqueles que saem fora ali da nossa casa. Então a gente começa a analisar mais isso. E aí nós vamos entendendo que as pessoas, elas estão lidando como podem com essa situação, cada um dentro da sua realidade.
Então, a realidade de uma mãe que não está acostumada a fazer as lições de casa com os filhos, agora ela tem que aprender a receber as lições de casa da escola e ainda compartilhar com o filho, tem que dividir lá, compartilhar também a rede, o aparelho dela e tudo mais. Então, nós vamos entendendo isso para a gente poder ajudar a compartilhar melhor esse momento com as pessoas. E quando a gente vai tendo esse entendimento, esse aprendizado, nós vamos tendo mais espaço para alimentar a nossa fé. Porque você deixou de ouvir notícias que não te servem, que te fazem mal, você deixou de compartilhar, de gastar tempo compartilhando coisa que não vai levar a nada. Esse tempo você vai alimentando a sua fé. E aí então a gente entra no momento, na zona de crescimento. Com que ela é formada essa zona de crescimento? Eu começo a repartir a minha fé. Aquilo que eu vi que fez bem para mim, aquela palavra, aquela meditação, aquela mensagem, eu começo a repartir aquilo com as pessoas de dentro de casa e depois com as pessoas de fora. Eu vou entender que eu devo me colocar no lugar dos outros, como nós já falamos. Então a gente vai entender que aquela pessoa que está vivendo uma realidade que não é a realidade do dia a dia dela, ela está assim necessitando de algo. Então eu me colocando no lugar dessas pessoas, eu vou saber entender até as reações que elas têm para com a gente ou para com os familiares. E eu começo então a pensar nos outros e eu crio maneiras de ajudar ao próximo. Eu começo, quando eu sei, né, eu me coloco no lugar de alguém, eu penso no que eu posso ajudar aquela pessoa que está com as crianças lá, ou como é que eu posso ajudar aquela pessoa que está sozinha realmente em casa. Então isso vai fazendo assim, a gente se sentir ainda melhor e mais tranquila nesse tempo. Quando a gente fica mais tranquilo nesse tempo, o que acontece? Eu estou vivendo o presente, que é uma outra etapa, e eu já me preparo para o futuro. Então eu já começo a me sentir mais livre para pensar no futuro. Bom, se isso continuar por tanto tempo, o que eu posso melhorar para passar, para crescer mais nesse evento que nós estamos vivendo? E isso vai me levar, quando eu vou descobrindo algumas coisas, eu começo a vibrar e eu começo a demonstrar gratidão por isso. Então eu tenho certeza que muita gente, nós já temos compartilhado com pessoas que já estão sendo gratas por poder estarem vivendo esse tempo, porque estão descobrindo coisas que não sabiam, que se não tivesse esse tempo não teria como estar aprendendo tudo isso. Aí eu vou tirando essa aprendizagem e eu fortaleço todos que eu posso. Então a gente vai passando isso, dizendo, olha bem para esse momento que você está passando, porque algo de bom está acrescentando, nós vamos sair daqui e nós vamos ver que tem coisas melhores, nós temos um Deus que cuida e tal, nós vamos fortalecendo a todos que eu posso, né? E na verdade eu vou focar no que dá certo e aí eu vou acabar espalhando alegria. Quando eu começo a focar no que dá certo, eu vou deixar de falar, vou falar muito menos de coisas que são ruins. E aí com isso eu vou estar espalhando alegria. Olha, aqui nós fizemos isso, deu certo. Olha, está sendo muito bom para a gente, experimenta isso e tal. E com tudo isso, a gente vai tendo capacidade emocional, espiritual e de procurar formas de nos adaptarmos e inovarmos a nossa vida, querido. É porque é o novo. Eu já falei, eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem algo novo para a gente viver. Depois de falarmos de nós mesmos, e como instituição, como igreja, né? Nesse tempo todo, como é que a gente está quando você vê o prédio fechado? Eu, por exemplo, eu sou curioso, eu fico lá em casa, eu fico pensando, como é que está acontecendo no shopping, como é que está acontecendo nas padarias? Eu gostaria de saber como é que está acontecendo. Então, para isso, nós selecionamos aqui alguns dados para você ter uma ideia do que está acontecendo nesse tempo na sua igreja, na Igreja Plenitude Cristã. Então, por exemplo, quantidade de famílias recebendo cestas básicas, né? Para você ter uma ideia, em fevereiro, que não tinha começado ainda essa crise, nós atendíamos em média 17 famílias entregando cestas básicas. Quando entrou em março, que começou aí essa crise, nós passamos para 80 famílias.
atender 80 famílias. Em abril, 80 famílias sendo atendidas e passou até desse número. E como é que faz isso? Olha, tem vida para fazer isso, porque nós falamos nas nossas lives, no culto, sobre doação de alimentos e cestas básicas. Então algumas pessoas vêm até a igreja e deixam as cestas básicas. Tem alguém aqui para receber, mas nem todos trazem a cesta básica pronta. Muitos trazem os alimentos avulsos, conforme vocês podem ver nessa foto. E ali o pessoal do Projeto Vida, que nesse momento, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eles estão lá embaixo montando cestas. Eles estão pegando esse material avulso e montando as cestas. Nós entregamos 246 cestas básicas e mais esse material avulso, esses alimentos avulsos que foram formados, e nós chegamos a 3 toneladas de alimento em março e abril. 3 toneladas de alimento. Então, essa é a parte assim de levar esse sustento, né, para as famílias nesse momento. Mas e a parte emocional, o atendimento? Então, nós fizemos contato já com mais de 900 pessoas da igreja. Telefônico, ligando uma por uma para saber como é que estão, se estão precisando de alguma coisa. Inclusive, se você não recebeu essa ligação, por favor, ligue, entre em contato com a gente pelo celular da igreja, que depois vai estar aparecendo aqui na tela. Dessas 900 pessoas, a gente identificou assim mais de 200 pessoas que já estão passando por aconselhamento, ou com os psicólogos ou aconselhamento pastoral. Mais de 200 pessoas já estão nesse momento já de serem atendidas nessa área. E com a melhor idade, né? A melhor idade foi uma das primeiras que a gente se preocupou, porque elas são especiais, né? É um pessoal especial e que já vive assim, mais solitárias, né? Vive só. Então a gente começou um trabalho que nós compramos muito rápido material para fazer as máscaras para o pessoal, para as famílias da nossa igreja. Então compramos material e o pessoal da melhor idade que costura, eles começaram a fazer máscara. Então eles ganharam uma atividade na casa deles. Nós já fizemos essas cestas, essas máscaras, nós já entregamos essas máscaras e continuamos entregando. Quando chegou o número que nós víamos que era o suficiente para a igreja, junto com a prefeitura, nós entramos num projeto com a prefeitura e a prefeitura nos envia material para as máscaras e nós passamos para aquelas pessoas da melhor idade que querem costurar, e elas estão fazendo máscaras para a prefeitura e ainda aumentando aí um pouco mais o seu orçamento, porque a prefeitura paga um valor para essas máscaras que são confeccionadas. Então, o pessoal da melhor idade também está sendo muito acompanhado de perto. E o Instagram, né? Então, a parte de comunicação nossa, das lives que fizemos, deram 137 lives, queridos, até esse momento. São 45 horas de conteúdos, 45 horas de palavra, de ministração, de conselho, mas de palavras mesmo para esse momento. No YouTube, nós chegamos a 1.000 novas inscrições no canal Plenitude YouTube, Plenitude TV. Mais de 1.000 inscrições, mais de 80.000 visualizações nesse canal do YouTube. Fazendo o quê? Esses já são voltados aos cultos, aos devocionais, a palestras, a entrevistas e outros temas que ainda virão. No nosso departamento de curso, que nós mantínhamos aqui, o Fundamentos. Então, por exemplo, nós passamos muito rápido, eu louvo a Deus por isso, pela agilidade, por aquilo que Deus nos concedeu de estrutura, para com muita agilidade já passarmos aquilo que era presencial para modo online. Então, o curso de Fundamentos já começou logo em seguida online, panorama bíblico, uma escatologia básica, o curso de escatologia básica, um curso rápido de oração e meditação na palavra, que é o que nós entendemos que é muito importante nesse tempo, um curso para os pais, capacitação pastoral, capacitação ministerial, isso na área de cursos. Na área das células, né?
as nossas células começaram a se transformar em células online. Então, nós temos mais de 16 células acontecendo semanalmente até esse tempo aqui, e que nós nos alegramos muito em ver ali essas pessoas, a conexão dessas pessoas, revendo amigos de célula, irmãos que já não estavam se vendo, puderam se reencontrar, mesmo que virtualmente, mas estão ali, estão vendo o rostinho, o sorriso, estão brincando, estão compartilhando o seu dia a dia. Então, se você ainda não participa de uma célula online, entre em contato com o seu líder ou com alguém que você conhece, e a gente vai te dar toda a assessoria para você começar. Você tem o seu grupo, a sua célula online, ok? E lá no Melhor Idade, ainda voltando com eles, nós começamos os contatos semanais com centenas de idosos e idosas da nossa igreja. São através de visitas pessoais, mas visitas seguras, né? Conforme vocês podem ver aqui, com máscaras, com álcool gel, mantendo a distância que deve ser mantida, não entrando nas casas, apesar da vontade de entrar, abraçar e ficar ali, não. Do lado de fora, mas é só para ver como é que elas estão, levando uma palavra de que elas não estão sós, e ainda entregando um mimo para elas, que aquilo traz assim a segurança de que nós não estamos sós. Da Melhor Idade nós vamos lá para Quirilândia, né? Onde o culto semanal com música e contação de história já começou logo em seguida também. Tutoriais, então todas as semanas tem ali aquilo que o pessoal nosso prepara para que os pais possam estar junto nas atividades com os filhos, coisas que eu tenho certeza que a maioria dos nossos pais não tinham essa atividade e muitos nem sabiam como fazer. Então hoje eles estão tendo essa oportunidade, estão desenvolvendo isso. O PG, né, dos pequenos grupos também, com esse pessoal das crianças, que tem levado essas crianças a crescerem muito, muito, muito. E aí vem o reino, né? O reino que semanalmente 160 adolescentes e jovens têm se reunido para compartilhar experiências e a palavra de Deus também. Esses são os PGs. Aí vem que é o Área 51, adolescentes, e o Reino Jovem, que são os jovens, e que a gente também se alegra em poder vê-los agora entrando no computador, falando assim, olha, eu vou entrar porque eu quero estar lá junto com o nosso grupo e tal, e os pais podem estar ali tranquilos, sabendo que aquilo que está rolando nesse grupo é algo que veio do céu, preparado para esse tempo, para as nossas famílias, para as nossas crianças, jovens e adolescentes. É isso que a gente tem hoje para vocês. Em breve a gente pode estar voltando, mas voltando a dizer, não se sinta só. Ligue, entre em contato, que nós vamos ter assim a alegria de poder estar compartilhando com você esse tempo. Deus abençoe, graça e paz.